No início dessa semana, mais precisamente segunda-feira, dia 18 de julho, o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, por telefone, fez uma conversa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre tantas coisas tratadas nessa conversa, duas chamaram a atenção devido à sua urgência e evidência. É o conflito Ucrânia-Rússia, mais a distribuição de grãos. A distribuição de grãos, essa discussão se fez necessária e ganhou a pauta na negociação, tendo em vista que a Rússia e a Ucrânia juntas são as maiores produtoras de grãos do planeta. Em virtude do conflito entre ambas, esses grãos estão retidos em portos ucranianos sem poder ser distribuído para o mundo. E isso já começou a gerar uma crise alimentar e aumento da inflação ao redor do mundo. Senhoras e senhores, o presidente Bolsonaro, ele é um camarada muito habilidoso, um camarada simples, mas sábio. Durante o início do conflito, no dia 24 de fevereiro desse ano, muitos países correram para declarar lado. E a maioria deles ficaram do lado da Ucrânia nesse conflito, se colocando contra a Rússia. E liderado pelos Estados Unidos e a OTAN, esses países logo passaram a aplicar sanções impensadas e, aos olhos deles, no primeiro momento, pesadas contra a Rússia. O que está acontecendo? Naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro, quanto presidente, ficou do lado da paz. Porém, o país, o Brasil, durante a votação na ONU, condenou a investida da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, o Brasil condenou o conflito. O presidente, que quanto presidente, ele resolveu fazer aquele papel de ficar do lado da paz, não tomar partido nem da Ucrânia e nem da Rússia, porque isso não seria bom para o Brasil. Nós já temos os nossos conflitos. Todos esses países estão pensando no seu povo. E o Bolsonaro, quando tomou essa decisão pessoal, essa decisão de governo e não de país, ele tomou a medida certa e tomou a medida certa. Basta saber que naquela viagem que ele teve à Rússia, em que ele tratou com Putin, o presidente russo Vladimir Putin, sobre diversas questões, entre elas, a liberação de fertilizantes foi cumprida. Mesmo durante o conflito, o governo russo liberou para o Brasil 27 navios de fertilizantes. Fertilizantes esses que, sem esses fertilizantes, o motor da nossa economia, que é o agronegócio, ia estar comprometido. E, consequentemente, estaria comprometido também o mundo no tocante à política alimentar. Por quê? Porque que sem esses fertilizantes, sem essa articulação do Bolsonaro antes do conflito, foi importante. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. O mundo tem 7 bilhões, B de bola, bilhões e 700 milhões de habitantes. A agricultura brasileira alimenta ao redor do mundo quase 1,5 bilhão de seres humanos, de bocas. Então, se o Brasil não tivesse conseguido esse fertilizante da Rússia, mesmo no período do conflito, o que aconteceria? A nossa economia estaria arruinada, a nossa população estaria com fome e desesperada, e, consequentemente, o mundo estaria sob uma crise alimentar muito mais grave do que se avizinha e se desenha. A medida do Bolsonaro foi acertada a tal ponto que a própria ONU elogiou o presidente Bolsonaro
dizendo que ele salvou o mundo de uma crise alimentar. Meu amigo, vamos pensar grande. Depois desse bate-papo do Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um jornal de grande circulação aqui do Brasil, conseguiu tirar em um depoimento do Volodymyr Zelensky que ele estava insatisfeito com a neutralidade do presidente Bolsonaro no conflito. Olha, nós temos os nossos conflitos. Nós já temos as nossas questões a ser resolvidas. E por incrível que pareça, além dos inimigos externos, nós temos inimigos internos que torcem para quanto pior melhor. É a velha mídia, a velha classe política corrupta e viciada, enfim. Nós temos nossas demandas aqui a ser resolvidas. No decorrer dessa semana também, o presidente Jair Messias Bolsonaro reuniu mais de 70 embaixadores de diversos países do mundo para tratar de questões específicas das eleições de 2022. A maioria dos embaixadores de países importantes, de países europeus em especial, saíram felizes dessa reunião e até manifestaram o desejo de que o presidente Bolsonaro possa intermediar o conflito Rússia-Ucrânia como forma de dar um basta nessa situação que já está tendo efeito contrário. Quando os Estados Unidos e a OTAN sancionaram a Rússia, eles achavam que ia fazer a Rússia se curvar. Só que foi o contrário, a economia russa cresceu. A moeda russa, no primeiro momento, caiu, depois cresceu 40%. A Rússia saiu muito mais forte que antes, está muito mais forte que antes. Muitos presidentes, líderes de países que apoiaram essas sanções já estão caindo, perdendo seus cargos. É o caso do presidente da Itália, Mario Draghi, que vai renunciar. O do Reino Unido, que vai renunciar. O presidente da Hungria vai renunciar. O da França está balançando. O da Alemanha está balançando. O dos Estados Unidos nem se falam. Ou seja, esses homens que tomaram o lado do conflito, ficando do lado da Ucrânia de maneira impensada, estão perdendo seus postos, perdendo seus mandatos, porque as sanções que eles aplicaram se viraram contra eles. E os seus países estão numa crise profunda e a população não os mais quer. Você entendeu? Nessa brincadeira já caiu mais de meia dúzia de presidentes que apoiaram essa sanção. Outros estão balançando. Até o presidente da maior potência do planeta, que é o Joe Biden, está por um fio. Está por um fio. E o Brasil não tem esse cacife todo para isso. A possível neutralidade anunciada e atribuída a Bolsonaro dá a ele a condição de entrar num conflito para intermediar, já que ele não está nem do lado e nem do outro, assim não gera suspeita. A economia do mundo está arrasada por causa desse conflito, associado à pandemia que nós vivemos ao longo de 2 anos e à inabilidade política e diplomática desses líderes que alimentaram esse conflito da Ucrânia. Eles torceram por esse conflito porque acharam na Ucrânia a possibilidade de usá-la para enfraquecer a Rússia. Efeito contrário. Efeito contrário. E o próprio Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, não é esse santo todo que quer se fazer pensar. O povo é bom, o povo é honesto, o povo é inocente, mas o seu governo, o governo da Ucrânia, além de corrupto, é tirano. Já mandou ceifar a vida de vários jornalistas, fechou 8 canais de comunicação e extinguiu 11 partidos naquele país.
e persegue de maneira implacável os seus opositores. Volodymyr Zelensky não está nem aí para o seu povo. Ele quer esse conflito. Ele quer, tanto é que ao invés de pedir intermediação da paz, ele pede ao mundo armamento para continuar confrontando a poderosa Rússia. E para isso, ele não está chegando a lugar nenhum. A Ucrânia já perdeu 20% do seu território. E a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, depois da Rússia. Já perdeu 20% do seu território. Para se ter uma ideia, esses 20% significa Luxemburgo, Holanda e Bélgica juntos. Foi o território que ele perdeu que agora pertence à Rússia. E se continuar nesse conflito, vai perder todo o sul da Ucrânia. Vai perder mais. Volodymyr Zelensky foi usado e abandonado pelo Ocidente. Ele insiste em querer lutar num conflito que não existe a mínima possibilidade dele ganhar. O Ocidente tentou fazer de Volodymyr Zelensky um resiliente, um herói nacional, um homem dado à resistência. Nada. A Rússia, se ela quisesse, já teria acabado com esse conflito e até arriscado a Ucrânia do mapa. Não faz porque esse conflito lento, com os grãos retidos, sem poder distribuir gás e petróleo para o mundo, é uma arma que o Vladimir Putin está usando para enfraquecer, provocar uma crise e derrubar aqueles líderes que ficaram contra ele. E isso está conseguindo. Está caindo um a um. Repito, já caiu da Inglaterra, já caiu da Itália, está caindo da Alemanha, da França, caiu da Hungria, da Lituânia, já caiu um do país da Ásia, que eu não me lembro qual o nome agora, desculpa a falha na memória, está balançando feio dos Estados Unidos, John Biden. O país está vivendo a maior crise dos seus últimos 40 anos. Então, senhoras e senhores, Bolsonaro fez a coisa certa. O Brasil é marcado não por tomar lado no conflito, mas sim para ficar neutro e ser usado quando o assunto for a paz, porque assim ele entra sem suspeita de um lado ou de outro e intermedia a negociação. O Brasil fez certo, Bolsonaro está no caminho certo. Sem sombra de dúvidas, Bolsonaro é hoje o maior líder do mundo, o mundo ocidental, direita, esquerda, conservadora. É um grande estrategista que sabe o que quer, sabe onde quer chegar e quer o melhor para o nosso país. Cabe a gente só confiar no capitão. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube. Cabo Elson.